invista onde dá mais retorno: seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso, o podcast para quem deseja aumentar seus resultados focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o formador de coaches de pontos fortes, Rodrigo Ferreira, e hoje estou aqui para te oferecer um episódio super especial do Talentos para o Sucesso, porque esse episódio foi uma gravação de uma sessão de perguntas e respostas. Deixa eu explicar para vocês. Para quem já acompanha o podcast há algum tempo sabe que eu e mais outros coaches aqui da comunidade, nós somos certificados pela Gallup e autorizados pela Gallup para formar novos coaches dessa metodologia aqui no Brasil. Então a gente está sempre tendo turmas de formação, a gente chama essas turmas de GGSC, e nessas formações, eventualmente pós-aula, no final de cada aula, a gente fica um pouco tirando dúvidas dos alunos, eles fazem perguntas para entender mais a metodologia. Em uma dessas sessões, eu captei uma série de perguntas, a maioria delas eram perguntas que são interessantes só para quem está se formando ou para quem já é coach, mas algumas delas são interessantes para vocês também, que acompanham aqui o podcast, que podem ser aplicadas para quem é líder, para quem é vendedor, para quem está se autodesenvolvendo. Então, eu separei essas perguntas, tirei as pessoas, tá? Vocês vão ver que não tem ninguém, não aparece ninguém aí. E eu vou aparecer no final, no começo e no final, eventualmente, de cada pergunta, explicando como que isso se adequa à realidade sua, a sua realidade que está ouvindo aqui esse podcast. Então, aproveita o episódio, que é um episódio top, tá? Eu e o Rodrigo Fagundes aqui, e a gente vai conduzir essa sessão de perguntas e respostas e vamos trazer aqui esses insights valiosos para você, tá bom? Seja bem-vindo ao Talentos para o Sucesso. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, esse é um episódio diferente, então recomendo que você volte, ouça alguns outros episódios para que você entenda qual é o nosso estilo, qual é a nossa pegada de podcast. Esse é um episódio fora do normal, fora do padrão. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez, veio indicado por alguém que você de repente fez uma dessas perguntas que a gente vai responder aqui nesse programa e a pessoa te indicou ouvir esse episódio, eu peço que você assine o podcast. Se você está ouvindo a gente no YouTube, é só clicar aí no botão seguir e você vai nos seguir. Você está dizendo para o YouTube que a gente é relevante para você, que a gente é relevante como conteúdo e o YouTube passa a recomendar mais a gente. Então é muito importante para a gente que você faça isso, não custa nada para você e ajuda bastante a gente. Se você está ouvindo no Spotify, também dá um follow aí, segue a gente no Spotify, também vai ser importante para que o Spotify recomende a gente. Tem muita gente que descobre o Talentos para o Sucesso por conta de indicações do Spotify, então eu peço que você faça isso. Ou se você estiver ouvindo a gente em qualquer outra plataforma, também é importante aí que você nos siga. Se você recebeu esse áudio de alguma outra forma, sei lá, alguém te mandou por WhatsApp, então é só você procurar em qualquer plataforma por Talentos para o Sucesso e você vai encontrar a gente, ou então talentosparosucesso.com.br, você cai no nosso site lá, você vai ter todo o caminho para nos ouvir. Tá? Se você já é nosso ouvinte, curte o nosso trabalho, gosta do que a gente faz, eu peço que você considere nos apoiar. Tá aqui o QR Code que leva você para o apoia.se/TPS. Lá você pode fazer perguntas, uma vez que você se torne nosso apoiador, você pode fazer perguntas, você pode chegar com o teu relatório e falar: eu quero que vocês me digam quem eu sou com base no meu relatório. E a gente vai te trazer para cá ou vai fazer um episódio falando sobre o seu relatório, você vai entender melhor os seus talentos. Então, a partir de R$15 você nos apoia, você garante que esse podcast continue existindo e você ainda ganha o direito de fazer uma série de perguntas aí. Se você já nos apoia, quero te agradecer, quero pedir que você use mais o Apoia-se para fazer comentários, para pedir coisas, para fazer perguntas específicas sobre temas, e a gente faz questão de trazer para cá. Esse é o benefício que a gente te dá também
por ser o nosso apoiador. Se você não nos apoia, ainda acha que não é hora ainda de apoiar ou não pode por algum motivo, você também pode participar aqui do podcast fazendo perguntas, fazendo comentários. Então você pode fazer perguntas aí no YouTube, no Spotify, né? No Spotify é só arrastar o player para cima, vai aparecer aí um espaço para você fazer suas considerações, ou através das nossas redes sociais, você também, ou do site talentosparasucesso.com.br, você pode fazer as suas perguntas, tá bom? Então, eu espero que você nos ajude aí divulgando. Também vale a pena compartilhar esse podcast, tá? Envia para todo mundo aí, quando alguém perguntar para você uma dessas perguntas que surgiram aqui nesse episódio, não responde não. Fala, ó, tá aqui, ouve aí o Talentos para o Sucesso que você vai ter a resposta. Uma das maiores dúvidas quando a gente usa essa metodologia é entender a diferença entre ser e fazer. Muitas pessoas pensam assim, pô, eu olhei no meu relatório, meu último talento é estratégico. Isso significa que eu, então, não sou estratégico, não posso trabalhar na área de estratégia. Eu, por exemplo, tenho empatia em último. Isso significa que eu não sou empático, eu sou um cavalo. Eu brinco dizendo, se a comunicação apareceu em último, você fica automaticamente mudo. Não é isso, né? Então, a gente precisa entender a diferença entre ser e fazer. Veja essa parte, esse trecho, onde a gente explica a diferença entre ser e fazer. O cuidado que a gente precisa ter, dois cuidados que a gente precisa ter são, primeiro, eu não posso querer mudar o outro. Eu não posso virar, porque o líder disse que ele tem que ser proativo, eu vou chegar e falar, olha, o que você pode fazer para ser proativo? Não. O que eu fiz, por exemplo, com esse cara da história do estratégico que eu contei? Eu ajudei ele a alinhar com o líder dele o que significa ser estratégico na visão do líder. Aí ele alinhou isso, falei, legal, agora vamos trabalhar isso. Como é que você entrega isso? Porque senão a gente às vezes fica muito preso à palavra, né? Ao nome, ao que foi dito ali com palavras. E o próprio, e olha que engraçado, o próprio líder dele queria dizer outra coisa completamente diferente quando ele falou que queria que ele fosse estratégico. E um ponto aí que eu vejo é, sempre que chegam essas demandas, se a gente reparar, elas estão no mundo do fazer. Quando eu falo assim, o Ferreira é mais estratégico, na verdade eu estou querendo dizer que ele tem que fazer algo diferente do que ele faz. Isso. Né? E aí repara que nessa dica do Ferreira, deixa eu ajudar essa pessoa a entender se a gente está falando a mesma língua do fazer. No caso, não está. Né? O líder queria dizer uma coisa, a pessoa entendeu outra. É um prato cheio para dar errado, né, o processo, porque a gente vai desenvolver coisas diferentes. Mas uma vez que está entendido o que eu tenho que fazer diferente, aí, muito legal, você usa a metodologia. Vamos recorrer a quem você é para entender como você vai fazer isso. Porque para fazer estratégia, por exemplo, tem vários caminhos. Né? Eu posso fazer trancando numa sala e sair com a estratégia pronta. É um jeito. Eu vou lá, estudo pra caramba, não sei o que, sai com a estratégia. Legal. Eu posso fazer conversando com o Maurício. E aí, conversando com ele, eu tenho ideias, tenho insights, mapeio, não sei o que, saio com a estratégia pronta. Fagundes, alguém falou aqui, num dia, né, quando a gente falou sobre comunicação, alguém falou assim, eu penso conversando com as pessoas. Quer dizer, isso é um fazer pensamento falando. Eu converso com o Ferreira, ele não fala nada. E eu termino, né, falando, pô, que legal, adorei. Obrigado pelos insights. Eu mesmo me dei. Mas exatamente. Como que eu ajo quando eu olho para o meu relatório e não sei muito bem com quais talentos eu me identifico? É muito comum, inclusive, eu olhar para os talentos que estão lá embaixo e falar, pô, eu acho que eu tenho esse talento 25 aqui, esse talento 15, esse talento 13. E aí, como é que eu devo agir nesses casos? De um ponto importante que o Ferreira falou, que às vezes pode acontecer da pessoa se identificar com tudo. Aconteceu comigo semana retrasada. O meu coach se identificou até o 19, como muito. Eu poderia ter falado para ele, não, isso está errado. O que eu falei para ele é, vamos observar então? Observa. Entende melhor isso e observa. Na próxima, ele já voltou reduzindo bem a lista até o 13. Isso. Então, assim, é isso. Você não precisa querer entregar o ouro. Deixa a pessoa observar. Né? E aí ele vai, de repente, fazer as próprias relações sobre até onde é muito. Porque muito é muito, né? É pacote completo. Uma pergunta que sempre surge, principalmente para quem é líder, é como é que eu mando um liderado meu para um processo de coaching? O que vai acontecer quando eu encaminho um liderado meu para um processo de coaching? Então, essa resposta que vocês vão ouvir agora, ela conta um pouco disso. Como é que é o processo de trabalhar o desenvolvimento de alguém que foi enviado para o processo de coaching
por um terceiro. Então, se você é líder, isso é interessante para você saber como que você encaminha liderados para processo de coaching, o que vai acontecer quando você encaminha. E se você não é um líder, se você é um liderado, é legal para você entender como é o processo você vai entender que o processo de coaching é teu. Você é quem decide, tá? Então, ouve aí para vocês entenderem. O que você faz quando a empresa te manda alguém, ou quando alguém vem até você, e você percebe que essa pessoa não quer coaching, ou ela não se abre, ou ela não se liberta, ou ela não... Tá? O que você faz? Olha só, primeiro passo. Toda vez que um coach vem por indicação de outra pessoa, um coach vem por indicação de outra pessoa, eu sempre faço primeiro um alinhamento com a pessoa que enviou, por exemplo, o líder, o que você está esperando, o que existe, etc., o que está acontecendo, o que precisa desenvolver. E eu digo para a pessoa o seguinte, para o líder o seguinte, beleza, agora eu vou conversar com ele e ver se ele quer coaching. Se ele não quiser, não tem coaching. Aí eu vou para esse cara. Aí eu falo para ele, olha, a empresa te enviou para fazer um processo de coaching. Como é que você vê isso? Como é que é isso para você? Ah, é legal, eu quero. O que você quer desenvolver? Ah, eu quero desenvolver isso. Aí eu comparo com o que o líder falou. O que for igual, eu já mato. O que ele falou e o líder não falou, eu adiciono. O que o líder falou e ele não quer desenvolver, ele não apontou, eu aponto para ele. Eu falo, olha, num alinhamento com a empresa, não falo que é com o líder, com a empresa, também foi apontado que seria legal que você desenvolvesse isso. Disso aqui, o que você concorda? Ah, verdade, Rodrigo, isso aqui realmente eu também acho, eu só tinha esquecido de falar. Ah, esse aqui eu acho que não, isso aqui eu sou assim, acabou, eu não quero mudar. Ok, aí eu volto com o líder. Líder, ó, fiz o alinhamento com ele concordou com isso, adicionou isso aqui e isso aqui ele não quer. Tá bom para você? Rodrigo, tá bom para mim. Aí eu vou trabalhar com o coaching. O coaching é do coach, não é da empresa, não é do líder. O que eu ia contar é um coach meu que aconteceu exatamente isso. O gestor chegou e falou, eu quero que ele seja assim. Era totalmente o oposto do que ele acreditava que devia ser. Só que isso não apareceu no alinhamento. Isso só apareceu depois da, na quarta sessão de coaching, que ele se abriu para isso. O que eu falei para ele? Cara, o que você quer que eu faça? Você quer parar? Você quer que eu realinhe isso com o teu gestor? Ele virou para mim e falou, não, Rodrigo, ó, eu quero te dizer o que eu quero dentro do que o meu gestor quer e eu quero que a gente busque isso. Ok, bora lá. Fizemos isso. Na sessão seguinte, ele foi premiado pelo gestor, pelo desempenho dele. A gente não vai salvar o mundo. A gente só é coach, tá? A gente não é o Superman, não. Ferreira, caso real sobre isso de uns 7 anos atrás. Eu tive um cliente que chegou a primeira vez, né, coaching pela empresa. A primeira coisa que ele falou é, só tô aqui porque meu chefe mandou. Eu não queria fazer esse negócio, né? Eu estava com tudo estruturado para começar a fazer perguntas, conhecer ele e tal. Eu simplesmente abandonei isso e falei, poxa, legal. O que você quer fazer agora? Você quer que a gente já interrompa essa conversa ou a gente pode conversar um pouquinho? Eu falei, não, a gente pode conversar um pouquinho, já estou aqui. E a gente bateu papo por 1 hora, se conhecendo. Quando terminou, eu falei, e aí? O que você vai fazer? Você vai querer cancelar isso? Você vai falar com o teu chefe? Quer que eu fale? Como é que vai ser? Ele, não, a gente pode marcar uma próxima conversa. Eu gostei do papo. Ah, que legal. E assim foi, tá? Ele estava com preconceito, né, Fagundes? Para encurtar aqui. Eu fiz por volta de 30 sessões de coaching com esse cara, não sequenciais, porque teve alguns processos. Ele era gerente, ele se tornou diretor, ele virou VP de outra unidade fora do Brasil. Nesse tempo, eu fui trabalhando com ele. Porque depois do primeiro passo, né, ele acabou entendendo o valor. Então, quando o cliente fala que ele não quer fazer, é porque ele não entendeu o valor. E talvez ele não entenda, tá tudo certo. Mas eu quis contar esse caso Excelente. Porque uma conversa ele entendeu o valor e foi vendo o valor e a gente foi trabalhando junto. Tá? De repente ele estava com preconceito, né? Legal, já tinha talvez alguma experiência, enfim, várias coisas que a gente não sabe, né? Mas nesse caso, fluiu depois. Outra dúvida muito comum é a diferença entre coaching e terapia. Coaching e terapia são duas coisas completamente diferentes e um dos problemas desses coaches de palco, desses gurus de internet e do que tem feito até o termo coaching ser muito desprezado no Brasil é justamente alguns coaches que confundem o seu trabalho com o trabalho de um psicólogo. São duas coisas completamente distintas. Então, é importante que você entenda que o coach vai te ajudar até um certo ponto. E dali para frente, em algumas situações, é necessário um psicólogo, é necessário terapia. Aqui nesse trecho você vai entender como que um coach lida, como o coach vai lidar com você se ele acreditar que você precisa de terapia. E é legal você ouvir isso para entender
justamente a diferença, entender? Tem muita gente que não quer fazer coaching porque acha que tem a ver com terapia. E não tem nada a ver, tá? Então, ouve aí. Como fazer quando o coach insiste em raciocinar e trazer temas de terapia para trabalhar? Crenças, experiências passadas. Tem várias formas de lidar com isso. A que eu costumo usar é a seguinte: eu deixo ele falar, eu não interrompo ele, para deixar ele desabafar, e para, de repente, ali você colhe alguma coisa importante, e eu simplesmente ignoro o que ele falou e levo para o futuro. Por exemplo, o cara vira e fala, sabe o que... Eu vou dar um exemplo de uma coach minha. Tudo o que ela me falava era... Então, é que o pai dela faleceu algum tempo atrás, é que meu pai me ensinou que não sei o quê, aí você sabe, eu carrego isso em mim, tal. Aí eu virava e falava pra ela assim, legal, e daqui pra frente, o que você pode fazer? Pergunta pra essa menina hoje. Hoje essa menina voa, ela tinha um objetivo, que hoje ela triplicou, quadruplicou esse objetivo, e ela fala, cara, aquele dia você tirou de mim todas as desculpas que eu tinha. É responsabilidade nossa provocar o nosso cliente, porque ele contratou a gente para isso, tá? O Ferreira contou que ele faz isso de uma forma bem direta. Você pode fazer de outras formas também. Ótimo. Por exemplo, como você acha que isso está te ajudando? Ah, não está me ajudando. E o que você pode fazer para te ajudar? Um exemplo mais sutil, porque esse é o nosso papel. Você tem que provocar algumas coisas, senão você vai ser conivente com as desculpas daquela pessoa. Não é para isso que a gente recebe. Exatamente. Algumas vezes, quem ouve o nosso podcast pode pensar assim, mas eu só posso passar por coaching se eu fiz o assessment? E se eu quiser receber um processo de coaching, mas por algum motivo eu não tenho ou não quero fazer o assessment? É possível? Ou eu, como líder, eu quero usar tudo isso que vocês ensinam no podcast para liderar com base em pontos fortes, mas eu não tenho a possibilidade de fazer o assessment para toda a minha equipe. E aí, isso é possível? Como seria o coaching de pontos fortes sem o relatório? Quero começar a atender, mas como fazer com o teste? Compro livros, distribuo, oriento? Vamos lá. 2 respostas aqui. A primeira é, eu vou fazer sem o relatório e eu quero que o coach tenha o relatório. Ok, aí o caminho melhor é, compra um livro, dá de presente pro cara. Eu sempre tenho, não vai dar para ver, mas aqui atrás eu sempre tenho uma coleção de livros aqui, que eu deixo aqui e dou para quem não tem. Faz aí. Agora, é importante entender que uma coisa é o coaching de pontos fortes, outra coisa é o Clifton Strengths. Você pode fazer coaching de pontos fortes sem o relatório. O resultado não é tão bom, mas pode. Quer ver um exemplo? É só eu, em vez de perguntar para a Fabi, como é que é o carisma para você? É só eu perguntar para a Fabi assim, Fabi, me conta como é que você constrói relações. Fabi, me conta como é que você influencia as pessoas. Fabi, me conta como é que você aprende. E ela vai falar, eu anoto, não vou anotar nomes, eu vou anotar, relacionamento, ela gosta de conhecer gente nova, ela gosta de... E vou trabalhar isso, mas aí usando os conceitos de pontos fortes, que é, eu só vou falar do que ela faz bem, eu não vou ficar muito focando no que ela não faz bem, eu vou estudar sucessos passados para pensar em desempenhos futuros, e assim por diante. Então, uma coisa é o Strengths-Based Coaching, outra coisa é o coaching usando o Clifton Strengths. Então, vocês viram que interessante a resposta. Agora, eu quero adicionar aqui que a gente tem, eu vou deixar aí embaixo na descrição desse episódio, uma série de vídeos explicando exatamente como que se faz coaching de pontos fortes sem ter o assessment. Ou você, né, para ser mais específico até, como você, como líder, pode usar a metodologia de pontos fortes para liderar, ainda que os teus liderados não tenham feito ou não possam fazer por algum motivo o assessment. Vale muito a pena você terminar de ouvir esse episódio aqui e depois ouvir essa série de episódios. São episódios mais curtos que saíram nas nossas férias. Vale muito a pena você ouvir também. Muitas pessoas também acham que quando você faz esse processo de coaching, realiza esse assessment, você pode chegar à conclusão de que você está no lugar errado. E aí, às vezes, a pessoa, por medo de chegar a essa conclusão e por medo de, aí eu vou saber que essa empresa que eu tô não serve para mim, que esse cargo que eu escolhi não é para mim, que a minha vida inteira eu dediquei a um cargo que agora não é para mim, e aí o que eu vou fazer com isso? E não é assim que funciona. Você não vai ter que trocar de emprego, você não vai ter que necessariamente sair do teu emprego para poder utilizar os seus talentos. Então, você vai ouvir agora uma resposta muito interessante sobre isso. Como é que eu posso utilizar toda essa metodologia? Como é que eu posso usufruir de tudo isso sem ter que trocar de emprego? De repente eu estou infeliz no meu trabalho,
eu não vou ter que sair dali para passar a ser feliz necessariamente. Então, é uma questão bastante importante para quem, de repente, está pensando aí, será que eu devo fazer esse assessment? E quando num momento da vida eu não consigo usar os meus talentos? Eu vou responder isso de duas formas. A primeira é, momento da vida é emprego. Eu estou num emprego, eu estou num cargo, e nesse cargo eu não consigo usar os meus talentos. O que eu faço? Tá? O coach chega para mim e fala isso, cara, eu tenho esse monte de talento aqui, e no meu cargo, isso aqui não é útil. Eu falo pro cara pedir demissão e ir para outra empresa? Não. A primeira possibilidade é eu tentar ajudar ele a entender como é que ele pode usar os talentos dele naquele cargo. É ajudar ele a ajustar o jeito de trabalhar. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que fez o GGSC é diretora financeira de uma multinacional gigantesca, está próxima de se aposentar. E aí, ela percebeu aqui, durante o GGSC, o seguinte: dos 5 primeiros talentos dela, os 5 eram de construção de relações. E ela é diretora financeira de uma empresa. Ela entrou em parafuso. Ela pediu para falar comigo, e assim, privado. A gente chamou ela falou, cara, o que eu faço agora? Eu descobri que eu não tenho talento pro que eu tô fazendo, entendi por que eu sofri a vida inteira, mas eu ganho um puta salário, tô perto de aposentar, não posso pedir demissão, e aí, o que eu faço? Tá? Imagina, eu vou virar para essa pessoa e falar, pede demissão? Nunca. O que eu falei para ela? Eu falei, legal, vamos pensar como é que você pode levar para dentro da corporação o lado humano das finanças, em vez do lado técnico. E aí, o caminho foi estudar sucessos do passado dela, projetos que ela fez, onde ela incorporava na questão financeira os aspectos humanos. E aí falar, legal, replica isso agora. Agora, uma resposta honesta. Essa pessoa vai ser feliz? Talvez não. E aí eu quero contar rapidamente uma história de um coach meu que eu conto pra caramba no meu podcast. Eu tive um coach que mora nos Estados Unidos, trabalha lá, é brasileiro, trabalha lá, tem uma empresa lá, foi CEO de uma multinacional aqui no Brasil, os filhos dele moram nos Estados Unidos, trabalham lá. Ou seja, grosso modo, a gente pode achar que é um cara que tem uma vida de sucesso. Ele veio fazer coaching comigo, aí começamos a primeira sessão, falei para ele assim, o que você pretende com o processo de coaching? O que você quer? E a resposta dele me doeu, um cara de 60 anos. Ele falou assim, eu quero ser feliz, porque eu tenho 60 anos e eu nunca fui feliz na minha vida. Olha como é duro ouvir isso de uma pessoa. Vou contar o fim. 4 sessões depois eu liguei para ele e ele falou, nunca fui tão feliz na minha vida. E eu vou explicar o que aconteceu. Esse cara ele tinha talentos para ser pesquisador e ele estava numa empresa de vendas. Eu podia ajudar ele a ajustar? Podia. Ele não quer ser feliz. Sabe o que eu falei para ele? Contrata um vendedor, cara. Ele contratou um vendedor e ficou com a parte de pesquisa, que estuda a empresa que ele quer vender, vai pesquisar, etc. Fazia, sei lá, 2 anos que ele tinha empresa, ele nunca tinha feito uma venda. 4 sessões, ele vendeu 2 empresas. Entenderam? Então, assim, é ajustar aquilo. Mas às vezes eu preciso falar, tá bom, eu vou delegar isso aqui para alguém, ou eu vou mudar o jeito de trabalhar. Agora, e se eu tô falando de momento da vida? Tô num momento da vida. Funciona do mesmo jeito. Como é que eu posso fazer pequenas mudanças para ajustar o que eu faço na minha vida a esses meus talentos? E aí encontrar o meu jeito de trabalhar. Às vezes envolve mudar de emprego. Às vezes não. Às vezes é só mudar o jeito de trabalhar. Será que eu preciso de coaching mesmo? Será que eu não posso só fazer o assessment, pegar meu relatório e ler? Eu não vou conseguir ter resultado do mesmo jeito? Por que será que aqui no Talentos para o Sucesso a gente recomenda tanto coaching? Será que é porque a gente quer ganhar dinheiro com isso? Será que é porque a gente é coach? Ou será que tem algum motivo real para que eu queira passar por um processo de coaching? Excelente, Cris. Agora só tem um pequeno detalhe, tá? O que é um coach? A definição que eu gosto de coach é... Quem me falou, eu acho que é dele, foi o Caleb. O coach é o cara que segura o espelho para você. E que de vez em quando vira, fala, e se eu botar o espelho assim, o que você vê? E se eu botar assim, o que você vê? Quando eu faço isso em mim mesmo, eu não tenho quem segura o espelho. Esse é o superpoder do coach. Então pode fazer com você, não só pode como deve. Mas às vezes, ter alguém que está preparado, sabe fazer e pode te ajudar, o resultado é muito maior porque tem alguém segurando o espelho para você. Esse é o grande superpoder do coach, alguém que tem uma visão de fora. E o que eu faço quando eu não tenho um determinado talento? Eu pego meu relatório, olho lá em 34, saiu empatia. E aí, o que eu faço com isso? Significa que eu não vou ser empático? Significa que eu não consigo ter empatia? Eu vou ser um robô? É isso? Como é que eu lido com os talentos que eu não tenho?
Eu trabalhei com uma equipe inteira de uma empresa, tinha 15 pessoas, eles trabalhavam com estratégia, era uma equipe estratégica na empresa. Eu conversei com todo mundo e todo mundo tinha como último domínio pensamento estratégico. Sem exceção, todo mundo chegou para conversar comigo falando: Fagundes, eu sou uma fraude. Que não tem nada a ver. Porque é isso, às vezes todo mundo vai ter concentrações mais em um do que em outros. Agora, você está entendendo o talento. Não ter os temas de pensamento estratégico não quer dizer que você não faça isso. Ser é diferente de fazer. E a questão é o como. Então, quando você fala assim, eu não tenho disciplina, o tema disciplina, você não é desse jeito. Mas se eu observar você, eu posso falar, nossa, cara, o Tom consegue ir lá e fazer as coisas com uma disciplina absurda. Entende o que eu quero dizer? Você pode criar um mecanismo para fazer isso de forma brilhante. E aí vou te falar o oposto. Tem pessoas que vão ter disciplina em primeiro, que se a gente observar, você não vai conseguir ver ela fazendo as coisas de forma disciplinada. Porque ela usa mal, ela cai no ponto cego, ela cai no porão. E aí você olha e fala, nossa, essa pessoa é rígida, essa pessoa não se organiza direito. Então, ser é diferente de fazer. A resposta para isso, e que a gente vai bater muito nessa tecla, né, Ferreira? É que é diferente de fazer. Tá tudo bem com quem você é. E uma vez que você entende isso, você fala, tá, agora eu vou usar isso para fazer o que eu quero. Algumas coisas vai ser mais fácil de fazer, outras vão ser mais difíceis, mas de qualquer forma você vai melhorar, sendo quem você é para fazer o que você quer fazer. Quando você não tem disciplina, a única coisa que você não tem você não gosta de rotina, você não gosta de estrutura. O seu mundo não é mais tão bem descrito em termos de ordem. É isso. Não significa que você não faça o que você tem que fazer. Você pode, por exemplo, ter, sei lá, realização alto e com isso você fazer tudo que tem que ser feito. Você pode ter responsabilidade alta e com isso você fazer tudo que tem que ser feito. Você pode ter carisma alto e falar assim, ó, se eu não fizer tudo que tem que ser feito, as pessoas não vão gostar de mim. Então eu tenho que fazer. E por isso eu faço. Tem uma outra pergunta muito legal. Muita gente acha que quando a gente começa a trabalhar com metodologia de pontos fortes, a gente, né, tem essa palavra, pontos fortes, tem esse lance de coach, né, que coach é o cara que fala que tudo vai dar certo, coach é o cara que fala que você pode tudo. Não é nada disso, não é nada disso. Tá? Agora, tem muita gente que acha isso, que quando você começa a trabalhar com metodologia de pontos fortes, você para completamente de olhar para qualquer outra coisa, você vira um monge que vai meditar numa cachoeira em posição de lótus, com incenso. Cara, será que é isso? Será que a gente passa a ver tudo de maneira mais positiva depois que a gente entende os talentos? Só porque eu entendi os talentos, eu me torno uma pessoa totalmente zen. Se vocês ficam sempre olhando os pontos positivos. Nas questões do dia a dia, porque trabalham focando em pontos positivos. Eu não diria que eu me sinto otimista, porque eu não uso essa linguagem, pelo até minha sequência de talentos, viu, Fabi? Mas eu me sinto muito mais assertivo no meu trabalho como coach, trabalhando com foco em pontos fortes. E eu tenho essa comparação do antes e depois, né? Como eu falei para vocês, eu já tinha mais de 800 sessões de coaching quando eu comecei a trabalhar com a metodologia da Galo. A diferença é focar no que as pessoas têm de bom e explorar isso é muito mais divertido. E aí eu vejo resultados muito mais assertivos. Poderia, entendendo essa linguagem, chamar que isso me traz um olhar mais otimista, né? Mas eu não diria dessa forma, eu não me comunico assim. Mas a resposta é sim. Eu vejo com muito mais legal, muito mais gostoso, né? Então hoje eu muito mais fazer coaching até do que eu fazia antes. Exatamente. Agora eu vou dar o contraponto. Não, eu não vejo com otimismo. Eu tenho restauração alta, assim como a Andressa. Eu só quero achar erro e corrigir. Agora, o que eu posso dizer para você é a minha vida é mais gostosa depois que eu comecei a usar meus pontos fortes. Então, é muito mais gostoso para mim viver, porque eu vivo de acordo com o que eu nasci para ser. E eu entendo mais os erros dos outros. Eu entendo mais, por exemplo, os erros não, os comportamentos. Eu entendo mais os comportamentos da minha esposa, por exemplo, por conta de entender os talentos dela. Eu não critico a minha esposa por determinadas coisas, ou pelo menos eu tento não criticar. Mas não, eu sou o cara mais pessimista que vocês vão conhecer no mundo. E quem tem o positivo alto vai achar isso ruim, mas eu tenho uma frase que eu adoro que é: otimistas constroem aviões, pessimistas paraquedas. Rodrigo, e se por acaso eu leio o meu relatório e não me reconheço nele? Eu vejo lá um talento, leio e, cara, eu não sou assim, tem alguma coisa de errado. Esse teste pode errar? O Clifton Strengths pode dar errado? Como é que eu faço com isso? Como é que eu lido quando eu olho para o meu relatório e não me reconheço?
Como abordar em um processo de coaching o cliente que não se identifica com os resultados, invalida os resultados ou acha que estão faltando fortalezas? A primeira resposta para o John é: como é que eu lido com o cliente que não se identifica com os resultados? Lembra? Eu falei isso lá atrás, eu vou repetir. Eu sempre digo para os coaches o seguinte: só tem um jeito desse relatório dar errado, se você não foi honesto nas respostas. O relatório, a Gallup não descobre nada. Inclusive, eu costumo dizer o seguinte: tem coach que chega e fala assim, nossa, como que a Gallup sabe tudo isso de mim? Eu falo, cara pálida, ela não sabe, você falou para ela. Tá? Ela perguntou, você é assim? Você falou, sou. Então, se no final o resultado não condiz com você, só tem duas possibilidades. Ou o resultado está certo e você não está percebendo, ou você respondeu errado e por isso o relatório está errado. Uma pergunta legal nessa hora para fazer para ele é: qual das duas você acha que aconteceu? Se ele falar para mim, eu realmente não fui honesto, ok, faz o teste de novo. Agora, se ele falar assim, não, talvez eu não esteja me reconhecendo. Aí o que pode ser? Primeiro, eu não entendi o relatório. Então vamos ler juntos, eu vou te explicar o que cada coisa aqui quer dizer. Ou pode ser uma falha de autoconhecimento. E aí o que eu falo? Compartilha o teu relatório com pessoas que te conhecem e coleta a percepção delas. É muito comum o cara falar, eu não sou assim. E ele perguntar para a esposa falar, cara, você é exatamente assim. Não é nem autopercepção. Compartilhei com as pessoas disseram que eu realmente não sou assim. O que eu falo? Faz de novo. Faz o teste de novo. Isso que o Fagundes falou, por exemplo, de estratégico, aconteceu comigo também, provavelmente na mesma empresa. A pessoa chegava e falava, o que você achou do relatório? A primeira pergunta que eu faço é, que percepções você teve do seu relatório? 90% falava assim, eu gostei, mas eu achei estranho, estratégico tá lá no final, eu acho que eu sou estratégico. Aí a questão é trabalhar com a pessoa, o que ela acha que é estratégico, ou melhor, o que ela faz de estratégia, versus o que é o estratégico para Gallup. A pessoa está confundindo isso. Então, geralmente quando a pessoa fala, eu acho que eu tinha mais... Vamos supor a Fabi, não é o caso, mas vamos supor que a Fabi chega num processo de coach e fala assim, eu não gostei de ver esse competição lá embaixo, eu sou mega competitiva. O que ela está dizendo para mim? Que ela está confundindo ter o talento competição com fazer competição. Por exemplo, uma pessoa que tem carisma alto geralmente quer ganhar não por causa do competição, mas porque ela quer que os outros gostem dela. E aí ela traduziu o gostar de mim como ganhar. Quando eu ganho, as pessoas gostam de mim. E aí meu carisma fica feliz. Então veja, ela compete com carisma. Excelência, alguém tem excelência aqui? Excelência eu quero sempre fazer o melhor. E fazer o melhor, às vezes, me faz ganhar. Sabe aquela história que tem assim, as pessoas falam assim, eu tenho competição, mas eu não vou competir contra os outros. Eu quero ganhar de mim mesmo. Isso não é competição, isso é excelência. Competição eu quero ganhar do outro. Eu uso o outro como fator. Então, nesse caso, a questão é ajudar a pessoa a entender que o que ela está procurando é um comportamento e não um talento. E esse comportamento está nos talentos dela. Onde? Em quais talentos? Quem tem que saber isso é ela. Aí eu vou perguntando para ela, por exemplo, no caso da Fabi, eu vou perguntando como é que o input pode te fazer querer ganhar? Como é que o carisma pode te fazer querer ganhar? E assim por diante. Bom, para você que ficou até aqui, muito obrigado. Obrigado por ter curtido esse episódio, por ter nos acompanhado aqui em mais uma semana do Talentos para o Sucesso. Quero lembrar, se você está aqui pela primeira vez e ainda não nos assina, considere nos assinar. É só clicar aí nos botões do YouTube, no seguir, ou então, se você está ouvindo pelo Spotify, no follow, ou em qualquer outra plataforma de podcast, considere nos seguir. Se você está ouvindo em qualquer outro lugar que não seja uma plataforma de podcast, acessa talentosparosucesso.com.br e lá você vai ter todos os caminhos lá para nos seguir. Se você já nos segue, quero pedir mais uma vez, considere nos apoiar no apoia.se/TPS, tá aqui o QR Code, tá também aí na descrição desse episódio o link para você clicar. R$15 por mês não vai te fazer falta e ajuda a gente a manter esse episódio rolando, compartilhando informações que não tem nenhum valor para dar, né? São informações de valor maravilhoso, valor astronômico, e a gente dá aqui de graça para vocês. Não custa nada pingar R$15 ali por mês para ajudar a gente a pagar os nossos custos aqui de plataforma, de software de edição e tudo mais, para continuar trazendo esse programa maravilhoso para vocês. Agradeço de novo os nossos apoiadores, quem já nos apoia. Obrigado, vocês são responsáveis por esse programa continuar acontecendo. E comunique-se com a gente
comente, mande perguntas e, principalmente, compartilhe esse episódio, envia no WhatsApp, envia link dele para os seus amigos, para que você possa trazer mais gente aqui, porque quanto mais gente ouvir a gente, mais a gente vai se sentir motivado a continuar fazendo esse programa e levando essas informações para você. No mais, eu agradeço a sua companhia e desejo que a gente se veja novamente na semana que vem, na terça-feira às 7 horas da manhã, para mais um episódio desse podcast que tira todas as suas dúvidas sobre a metodologia de pontos fortes. Beijo para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.